Boa tarde, pessoal. Vamos começar a leitura do livro de Joseph Murphy, A Magia do Poder Extrasensorial. É um livro bem interessante. Ele traz aqui a gente as questões de algumas realizações que a gente tem a capacidade de estar colocando em prática na nossa vida. Espero que todos gostem da leitura. Sentem-se confortavelmente e vamos começar a nossa odisseia por este livro. Magnífico livro, muito interessante. A Magia do Poder Extrasensorial, um livro de Joseph Murphy. Vamos O que este livro pode fazer por você? Todas as pessoas são dotadas de poder psíquico e podem, em pouco tempo, adquirir consciência de ocorrências e experiências que transcendem os 5 sentidos. Você pode aprender facilmente a usar esses poderes psíquicos extraordinários para beneficiar sua vida diária, a tal ponto que ficará assombrado. Um enorme número de todas as classes sociais está constantemente lidando com poderes tais como clarividência, pela qual a pessoa percebe coisas e situações à distância, precognição, capacidade de ver acontecimentos futuros ocorrerem agora na nossa mente, telepatia, por meio do qual a gente se comunica mentalmente com outras pessoas, eliminando restrições de tempo e espaço, e retrocognição, capacidade de ver acontecimentos do passado. E todos esses poderes estão latentes em todos nós. Você lerá neste livro que grande número de pessoas, usando da percepção extrasensorial ou psíquica, salvaram a vida de entes queridos, evitaram acidentes ou desastres financeiros para si mesmos e muito mais coisas de significação vital na complexa vida cotidiana. Por que você precisa deste livro? Este livro ensina você a enfrentar e vencer os desafios, as dificuldades, as angústias e outros problemas da vida diária. Explica-lhe como estabelecer contato com a presença curadora infinita que existe dentro de você e fornece-lhe as técnicas específicas para pôr em prática atividade imediatamente os seus poderes extrasensoriais para seu proveito prático. Foi expressamente para ensinar você, o leitor, a recrutar e usar poderes psíquicos extraordinários e perceptivos na sua vida diária que escrevi este livro. E cada página esforcei-me por explicar a percepção extrasensorial e a cura, os procedimentos, como sonhos têm proporcionado fortunas a pessoas, a precognição, técnicas para erradicar as predições negativas, a viagem astral, a percepção psíquica e a lei da abundância, em todos os seus aspectos, inclusive os financeiros. O que a percepção psíquica tem feito por outros?
Venho ensinando e escrevendo sobre sonhos, clarividência, experiências fora do corpo e outros poderes milagrosos do espírito há mais de 30 anos, aqui no estrangeiro. Durante toda a minha vida tenho tido experiências psíquicas e percebo acontecimentos muito antes de ocorrerem, em alguns casos 20 anos antes. Tenho testemunhado e ouvido a respeito das seguintes mudanças extraordinárias nas vidas de inúmeras pessoas que, sinceramente, usaram seus poderes extrasensoriais. Riqueza conferida em avalanches de abundância, descoberta de tesouros ocultos, curas psíquicas de doenças consideradas incuráveis, localização de amigos e parentes há muitos desaparecidos, benefícios específicos e valiosos da viagem astral e experiências fora do corpo, vidas salvas por impressões psíquicas de perigo iminente, aplausos, honras e reconhecimentos públicos, sonhos revelando espantosas soluções para problemas diários, casamentos mais felizes e viver diário mais agradável, novas ideias para programas de vendas, desenvolvimento sadio dos negócios, prevenção de muitas tragédias desnecessárias e, acima de tudo, a deleitosa satisfação de ver atendido o desejo da consciência psíquica no manejo bem-sucedido de problemas da vida cotidiana em todas as suas ramificações. A percepção psíquica funciona em todas as classes e em todos os níveis social. De acordo com as minhas observações e a minha experiência, os homens, mulheres e adolescentes que usam a percepção extrasensorial em sua vida diária provêm de todas as classes sociais e de todos os níveis econômicos. São motoristas de táxi, donas de casa, estenógrafas, médicos, estudantes, professores universitários, estrelas de cinema, quiropráticos, farmacêuticos, cientistas espaciais e motoristas de caminhão, para citar apenas um pouco dos que encontraram a consciência perceptiva de suas aptidões psíquicas para beneficiá-los diariamente de uma maneira real e completa. Essas pessoas descobriram as maravilhas da imaginação disciplinada, baniram o seu sentimento de solidão e as obsessões nocivas, estabeleceram o equivalente mental de $1 milhão em sua mente subconsciente, pela previsão de tragédias iminentes para eles e para outros, puderam evitá-las, resolveram problemas judiciais, libertaram-se do medo do chamado voodoo, o mal olhado, ou ataque psíquico, e alcançaram a paz de espírito e confiança para manobrar qualquer situação para uma ótima vida nova. Características originais deste livro. As características originais deste livro são o seu método prático, terra a terra, e sua utilidade cotidiana. Você aprenderá a usar a extraordinária capacidade inata que possui para visualizar acontecimentos futuros e, se eles se revelarem negativos, para modificá-los por meio da prece científica. Aprenderá a desenvolver sua intuição e outros poderes psíquicos que o colocarão no caminho da felicidade, lhe darão paz de espírito e o libertarão de limitações de toda a sorte. Como a presença curadora infinita responde a você em sonhos e visões à noite.
Características originais deste livro. As características originais deste livro são o seu método prático terra a terra e sua utilidade cotidiana. Você aprenderá a usar a extraordinária capacidade inata que possui para visualizar acontecimentos futuros e, se eles se revelarem negativos, para modificá-los por meio da prece científica. Aprenderá a desenvolver sua intuição e outros poderes psíquicos que o colocarão no caminho da felicidade, lhe darão a paz de espírito e o libertarão de limitações de toda a sorte. Como a presença curadora infinita responde a você em sonhos e visões à noite. Você lerá neste livro fascinantes casos de ocorrências fora do corpo, algumas vezes chamadas viagens extrasensoriais ou astrais, casos de clarividência, de clareaudiência, como fazer a percepção extrasensorial trabalhar para você, como pessoas espiritualmente adiantadas podem aparecer e desaparecer diante de outros, à vontade, casos de comunicação com entes queridos no mundo de espíritos, sobre os prós e os contras da reencarnação, e porque o autor desmascara os mitos populares do karma, dos ciclos de vida, dos meninos prodígios, das lembranças de outras vidas, da desigualdade de nascimento, dos mal dotados, dos chamados desaventurados. O capítulo sobre reencarnação curará você de velhos tabus, da censura, da sujeição e escravidão, angustiosos que o prendem à frustração e fracassos repetidos. Deixe que aconteçam maravilhas na sua vida, a partir de agora. As grandes verdades atuantes da vida são as mais simples. Neste livro eu assumi um novo ponto de vista sobre a reencarnação e a comunicação com os chamados mortos, e apresentei essas grandes verdades com o máximo de simplicidade e clareza dramática para ajudar os poderes de percepção psíquica que você possui. Este livro lhe mostrará como solucionar os problemas de cada dia e como receber a orientação e as bênçãos que provêm da verdadeira consciência. Comece agora, hoje, a deixar que aconteçam maravilhas em sua vida. Use este livro continuamente, até que raie para você o dia com a luz da percepção psíquica, dando-lhe domínio indisputado sobre a sua vida de modo como você quer vivê-la. O autor. Como você poderá tornar-se consciente do poder psíquico que existe em sua mente? Estou escrevendo o primeiro capítulo deste livro na bela hospedaria de Kona, que domina no mar da ilha do Havaí. Vêem-se no oceano centenas de barcos de vela. Ontem fiz um passeio num barco de pesca. Nele encontrei um rapazinho de 12 anos de idade que estava aprendendo a navegar. Quando lhe disse o que eu tencionava fazer na ilha, isto é, escrever um livro sobre princípios psíquicos, ele me contou que um mês antes, quando seu pai morrera na ilha de Oahu, a algumas centenas de milhas daqui, ele havia corrido a avisar sua mãe. Mamãe, papai morreu. Eu o vi e falei com ele. A morte do pai do menino foi mais tarde confirmada por telefonema interurbano.
No princípio mente não há tempo nem espaço, e quando o pai estava passando para a próxima dimensão de vida, deixou que sua família o soubesse. O filho, que era muito psíquico e receptivo, captou a mensagem telepática do pai. Este apareceu-lhe numa visão clara e evidente e disse: adeus. É preciso compreender que todas as pessoas possuem certas capacidades psíquicas. Elas estão mais ou menos adormecidas, muitas vezes foram suprimidas, porque comumente são ridicularizadas por outros membros da família. Você é psíquico? Quantas vezes você pensa numa pessoa e então ouve o telefone e sabe que é o seu amigo que está chamando? Ou então sente que alguém chegado a você precisa da sua ajuda e você procura essa pessoa e descobre que o seu sentimento intuitivo estava certo. Conversando hoje de manhã ao café, em um dos belos restaurantes japoneses daqui, com um homem, filho de pais japoneses, nascidos na ilha. Ele disse que estava escrevendo um livro sobre fenômenos psíquicos. Imediatamente ele me perguntou se eu poderia ajudar uma moça que estava morrendo lentamente porque acreditava que alguém em Haiti lhe tinha lançado uma praga. Visitei a moça, passei algumas horas conversando com ela, explicando-lhe que a sugestão dos outros não teriam poder sobre ela, se ela não lhes desse esse poder. Quando então se tornariam autossugestão, e era isso, na realidade, o que a estava destruindo. Por fim, a moça começou a perceber que era vítima de sugestão e que seu único inimigo era o medo que existia na sua própria mente. Jó disse: o que eu temia me veio. Jó capítulo 3, versículo 25. Aquela moça fora educada num convento e tinha uma boa formação religiosa. Escrevi para ela estas grandes verdades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Atos, capítulo 18, versículo 10. Nada vos fará dano algum. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Nenhum agravo sobrevirá do justo. Provérbios 12, versículo 21. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, versículo 10. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmos 91, versículo 12. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. Receitamos estas verdades juntas em voz alta. E eu sugeri à moça que toda vez que os temores assaltarem a sua mente, ela afirmasse imediatamente: estou viva com a vida de Deus. A explicação foi a cura. E com grande surpresa para o meu amigo japonês, a moça compartilhou conosco do almoço do dia de ação de graças.
comeu com apetite e riu alegremente. Ao partir, ela me disse: nunca mais duvidarei de que só há um poder, de que age para o bem. Agora ela está borbulhante de vida. A percepção psíquica da coisa, do seu mal, deu-lhe nova vida. Nesse dia de ação de graças, eu tencionava tomar meu café da manhã na estalagem de Kona, onde estava hospedado. Mas apoderou-se de mim um impulso irresistível de subir a rua até que cheguei a um restaurante japonês com um grande letreiro que dizia: "O café está sendo servido". Foi aí que eu conheci o homem que estava procurando ajuda para a moça referida. Ele havia tentado tudo no sentido de consultas médicas e pastorais, mas em vão. A moça não dava ouvidos aos seus conselhos médicos, insistindo em que estava condenada a morrer. O homem andava muito abatido, pois queria casar com ela. Isso foi percepção psíquica em ação, no meu caso. A inteligência infinita da minha mente subconsciente atuando em mim e compelindo-me a ir àquela determinado restaurante e conhecer aquela alma agitada e perturbada em resposta ao seu problema. Esta inteligência criadora reuniu-nos a ambos na ordem divina. Na verdade, o homem não conhece a causa das suas ações. Um telefonema de ação de graças. Essa tarde, enquanto eu continuava escrevendo este capítulo, recebi um telefonema da ilha de Maui. Era uma velha amiga que eu tinha visitado alguns dias antes, indo de avião de Kona a Maui. Ela me disse que tinha recebido notícias emocionantes, que o médico por quem nós havíamos orado e que já jazia incapacitado no leito de ele lhe telefonara dizendo: aconteceu uma coisa na terça-feira, veio-me um sentimento estranho, senti uma força sanadora fluir através de mim. Diz a minha amiga que esse médico vai sair hoje para tomar parte no almoço de ação de graças e está perfeitamente curado. Foi um caso de percepção psíquica em ação. Aquela bonita casa de Maui, onde eu era hóspede, a dona da casa disse: vamos orar por um médico amigo meu que se feriu nas costas tão gravemente que não pôde trabalhar nem andar e está preso ao leito incapacitado. Reunimos-nos e oramos nos seguintes termos: este médico é conhecido na mente divina, que sabe de todas as coisas. A presença curadora infinita que o fez sabe como restabelecê-lo completamente. O poder vitalizador, curativo, ativador
do ser infinito flui através desse médico, tornando-o sadio e perfeito. O raio de paz e amor satura todo o seu ser e é milagroso poder de vida infinita, animando-o e sustendo-o de tal modo que neste momento cada átomo do seu ser dança ao ritmo da eterna presença de Deus dentro dele. Meditamos sobre essas verdades durante 4 ou 5 minutos, compreendendo que o poder curador estava sendo ressuscitado dentro dele. E o telefonema foi a resposta à nossa compreensão da presença curadora infinita. Diz uma só palavra e o meu servo será curado. Lucas, capítulo 7, versículo 7. Esta frase bíblica não significa que a pessoa envie qualquer onda curadora ou onda de pensamento a qualquer um, mas antes que nós temos um sentimento íntimo profundo, uma consciência ou convicção de que o amor sanativo de Deus está agora ressuscitado no subconsciente de outra pessoa. Se tivermos a sensação, a compreensão, a cura se realizará. Isso implica naturalmente a receptividade e o espírito aberto da pessoa por quem estamos orando. A percepção psíquica trabalhará por nós. Psique é a alma, a mente ou espírito. Percepção significa consciência da verdade sobre uma pessoa ou situação. Significa perceber intimamente a verdade sobre qualquer problema que pertença à matemática, à navegação ou a qualquer que seja. Um sonho que se realizou. Tive uma conversa extremamente interessante com um chofer de táxi, filho de pai chinês e mãe havaiana, nativa. Contou-me ele que há cerca de 5 anos verificou que vivia dizendo de si para consigo: preciso de mais riqueza, preciso de um lar para minha família. Uma noite teve um sonho muito vívido, no qual lhe apareceu um sábio chinês, quem lhe indicou um determinado terreno perto da costa de Kona e o aconselhou a comprá-lo. Ele assim fez. E hoje essa terra vale 15 vezes mais do que quando ele comprou. O sonho tornou-o rico e independente. Ele estava alerta e seguiu a indicação que lhe veio de suas profundezas subliminares. Este homem não sabia nada sobre o funcionamento da sua mente subconsciente, mas a lei funcionou porque ele vivia dizendo para si mesmo com sentimento: preciso de mais dinheiro, preciso de uma nova casa, de algum modo a solução virá. Ele não tinha consciência dos poderes de sua mente mais profunda, mas esta respondeu sobre a forma de um sonho, e ele teve a habilidade de interpretar com precisão, agindo de acordo. A Bíblia diz: eu, o Senhor, a lei da sua mente subconsciente. Em visão a ele me farei conhecer.
ou em sonhos falarei com ele. Números capítulo 12, versículo 6. Uma resposta à pergunta de uma moça sobre uma operação. Uma jovem secretária abordou-me um dia dizendo que tinha orado para pedir orientação sobre se devia ou não mandar operar o pé. Tivera um sonho repetido 5 noites consecutivas, na qual toda vez lhe aparecia um homem e lhe dizia: procure o homem com o I Ching. Aproximou-se da mesa onde eu estava escrevendo e disse: noto que o senhor está lendo o I Ching. Nunca ouvi falar nele, mas o meu sonho deve ter um sentido. Expliquei-lhe brevemente o princípio matemático em que se baseava o I Ching, e ela perguntou: obterei a cura por meio de manipulação osteopáticas e terapia ultrassônica? A resposta foi libertação. Um sim muito positivo. Ela ficou mais do que encantada e exclamou: é uma resposta maravilhosa. Eu sinto no fundo do meu coração que é verdadeira. Ontem visitei um médico osteopático e ele me disse que eu podia ser curada. A jovem estava procurando uma resposta e seu subconsciente dramatizou essa resposta num sonho que lhe recomendava o I Ching. Por quê? Ninguém sabe. Isaías diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55, versículo 9. A percepção psíquica afasta a solidão. Há cerca de 3 anos, numa visita que fiz à ilha do Havaí, uma garçonete falou-me de sua solidão e sua incapacidade de encontrar o homem adequado. Ensinei-lhe uma técnica muito antiga, mas simples, para impressionar o seu subconsciente. Seguindo as minhas instruções, ela começou a imaginar a realidade tangível de uma aliança de casamento no seu dedo, todas as noites antes de dormir. Fez isso repetidamente, embalando-se até dormir com a sensação maravilhosa de que a coisa era uma realidade. Sentir o anel no dedo implicava para ela que já estava casada com o homem ideal, que harmonizava com ele em todos os sentidos. A moça apresentou-me ao marido essa tarde, junto à piscina da estalagem de Kona. São um casal perfeito, disse-me ela, que ensinou a técnica simples acima descrita às suas 2 irmãs, que também atraíram para si maridos maravilhosos. A repetição de um simples ato durante muito tempo, como fez essa moça, transmite a ideia à mente subconsciente, e a sabedoria do subconsciente responde à sua própria maneira, reunindo a moça ao seu futuro marido na ordem divina. Isto é percepção psíquica, ou, em outras palavras, a lei da atração em ação. Fórmula mágica em uma palavra. Muitas pessoas que me procuram para pedir conselhos relativamente à necessidade e insegurança financeira fazem comumente a seguinte declaração: não há nenhum mal em mim que $50.000 não curem. Eu lhes dou uma forma simples, a qual chamo a minha fórmula de uma palavra:
dou-lhe o nome de riqueza. E a cada eu pergunto: você acredita em riqueza? E invariavelmente eles me respondem: sem dúvida, eu vejo riqueza em toda parte, com palavras semelhantes. Eu raciocino nos seguintes termos: se olharmos em volta quando seguimos pela rua, vemos templos, igrejas, bancos, lojas equipadas com toda a sorte de mercadorias, milhões de automóveis, caminhões, móveis, inúmeras máquinas e equipamentos de toda a espécie, tudo coisas que saíram da mente do homem. Todos os aparelhos e invenções como rádio, a TV, automóvel, a máquina de escrever, a máquina de costura, as casas, os arranha-céus foram, noutro tempo, invisíveis. Mas o homem teve uma ideia, ou uma imagem, pensamento na mente. E alinhando a ideia mental e emocionalmente, seu espírito subconsciente compeliu-a a entrar em ação. Além disso, ele atraiu tudo que era necessário para a realização de seus sonhos. Existe no mundo material suficiente para vestir cada homem como um rei e cada mulher como uma rainha. Além disso, a natureza é pródiga, extravagante, generosa e perdulária. Veja os tesouros inauditos que existem nas entranhas da terra, no mar e no ar, que ainda não foram explorados. Depois dessa conversa preliminar sobre o tema da riqueza, os ouvintes começaram a perceber que a riqueza é da mente. Apenas uma ideia, uma imagem, um pensamento. Que quando essa ideia é ativada e vitalizada, o subconsciente é ativamente consciente do indivíduo. E a lei da atração atrai riquezas para ele, espirituais, mentais e materiais. O modus operandi é extremamente simples. Os homens e as mulheres são ensinados a se embalarem todas as noites com uma única palavra: riqueza, sabendo o que ela significa e seu objetivo. Quando lentamente, baixinho e com sentimento, dizem repetidamente riqueza antes de adormecer, conseguem transmitir a ideia de riqueza à sua mente subconsciente. Esta responde, revelando muitas vezes talentos escondidos que abrem novas portas, presenteando-os com novas ideias, invenções ou descobertas, ou guiando-os para um tesouro da terra e para tesouros espirituais e mentais que existem dentro deles. Os resultados têm sido notáveis e extremamente felizes em todos os casos em que as pessoas seguiram fielmente as instruções. Os poucos que falharam tiveram de ser corrigidos nesta técnica, porque no estado de vigília eles tinham o hábito de negar a riqueza. Em outras palavras, eles negavam o que afirmavam e assim neutralizavam o seu benefício. Quando corrigiram isso, vinham os resultados. Se lhes acudia um pensamento como não posso pagar aquele título ou banco, ou não posso comprar aquele novo automóvel, eles imediatamente afirmavam repetidamente: agora tenho riqueza. Depois de algum tempo, a ideia de riqueza tornava-se um hábito. E devemos observar que orar é um hábito, e que o nosso subconsciente é a fonte de todo hábito. Mas riqueza é um bom hábito, e pobreza é um hábito muito mau. E essa é toda a diferença que existe entre riqueza e pobreza. Tente a fórmula de uma palavra. Ela funciona. Como desenvolver a percepção psíquica? Um geólogo amigo meu foi enviado há alguns meses à Austrália para estudar a situação mineira da região oriental. A região havia sido cartografada para ele
mas não lhe disseram que dois notáveis geólogos já tinham estudado antes essas terras com todo o equipamento necessário e haviam comunicado em sucesso. Meu amigo descobriu um veio de prata e depósitos de urânio no seu segundo dia na estada na área traçada. Todas as noites, antes de ir para a Austrália, ele se tinha embalado até dormir com a palavra riqueza. Seu subconsciente revelou-lhe onde a riqueza estava, e quando desembarcou do avião na Austrália, foi guiado diretamente para a mina, que será explorada futuramente. O mesmo geólogo também descobriu petróleo e outros tesouros da terra. Ele sabe que a riqueza está dentro da mente e, tendo-a encontrado, aí ele é dirigido para a sua localização no solo, ou para onde quer que seja. Os outros geólogos não tinham riqueza interior, e a riqueza do solo escapou-lhes. Como uma secretária usou a fórmula de uma palavra. Tive o prazer de ouvir uma secretária que vem às minhas preleções de domingo ao Teatro Wilshire Abel, em Los Angeles, dizer: se alguém me dissesse há um ano que eu estaria hoje dirigindo um Lincoln, vestindo um casaco de visão, usando brilhantes e safiras de alto valor e vivendo em casa própria, casada com um homem maravilhoso, eu teria rido a gargalhadas. Essa moça tomou a sério a minha instrução, dizendo que fazia sentido para ela e decidiu adotá-la. Guardou o segredo com medo de que suas amigas de escritório a ridicularizassem. 3 meses depois de fielmente impregnar a sua mente subconsciente, a riqueza e a felicidade fluíram para ela em avalanches de abundância. Todas as noites, descontraía seu corpo como segue, afirmando serenamente: os dedos dos meus pés estão descontraídos. Meus pés estão descontraídos. Meus tornozelos estão descontraídos. Minhas pernas estão descontraídas. Minhas coxas estão descontraídas. Meus músculos abdominais estão descontraídos. Meu coração e pulmões estão descontraídos. Meu pescoço está descontraído. Minhas mãos e meus braços estão descontraídos. Minha cabeça está descontraída. Meus olhos estão descontraídos. Meu cérebro está descontraído. Todo o meu ser está descontraído. E eu estou em paz. Essas afirmações descontraem todo o seu corpo de uma maneira maravilhosa. Nesse estado de descontração, você fica capacitado para implantar as seguintes ideias na sua mente subconsciente antes de dormir. A inteligência infinita no meu subconsciente revela-me tudo o que preciso saber em todo momento do tempo e em todo o ponto do espaço. Eu sou divinamente inspirado e divinamente guiado em todos os meus caminhos. Tenho agora a orientação divina. Reconheço a orientação que vem à minha mente, consciente e racional.
Intuitivamente perceba a verdade sobre todas as situações. Ouça a verdade. Veja a verdade. Vejo claramente a motivação dos outros. E, se é oculta, eu a transformo compreendendo a presença do amor, da paz e da harmonia de Deus onde há discórdia. Agora possuo a harmonia divina. Agora tenho sucesso divino. A paz divina enche a minha alma agora. Agora, o amor divino satura todo o meu ser. Sou iluminado pela sabedoria de Deus. E sou clarividente e clareaudiente de um ponto de vida espiritual. A única voz que ouço é a voz interior de Deus, que fala em paz, e a minha clarividência e a minha capacidade de ver paz. Onde há discórdia, onde há amor, onde há ódio, alegria onde há tristeza, paz onde há dor e vida onde está a chamada morte. O que vês, homem? Isto é o que te tornarás. Deus, se vês Deus. Pó, se vês pó. Pontos que convém recordar desta primeira parte do livro. Um rapaz de 12 anos correu para sua casa e disse à mãe: "Mamãe, papai morreu. Eu o vi e falei com ele." A morte do pai foi confirmada por telefonema interurbano. Devemos saber que todas as pessoas têm essas capacidades psíquicas. Aquele rapaz teve uma visão clarividente de seu pai, que lhe apareceu e disse adeus. Você é psíquico? Quantas vezes já pensou numa pessoa e depois ouviu o telefone tocar e soube que era seu amigo que estava a chamando? Ou então sentiu que alguém chegado a você precisava da sua ajuda e quando procurou essa pessoa, descobriu que a sua sensação intuitiva estava certa. Uma mulher que estava morrendo lentamente porque acreditava que alguém em Tahiti lhe tinha rogado uma praga, curou-se do medo, enchendo sua mente que estava com esta grande verdade: estou viva com a vida de Deus. Quando você orar por outra pessoa, não envie qualquer onda curativa ou onda pensamento a ninguém. É melhor ter um sentimento íntimo profundo, a consciência ou a convicção de que o amor sanativo de Deus ressuscitou no subconsciente da outra pessoa e que você obterá resultados. Um chofer de táxi que orava para obter prosperidade teve um sonho no qual um sábio lhe apareceu, lhe mostrou um certo terreno perto da costa de Kona, no Havaí, e o aconselhou a comprá-lo. Ele assim o fez e hoje o terreno vale 15 vezes mais. Um sonho pode tornar você rico e independente. Uma secretária que orava pedindo orientação teve um sonho repetido no qual lhe aparecia um homem que lhe dizia: procure o homem com o Xing. Ela me visitou e fez a seguinte pergunta ao Xing: ficarei curada do meu pé por meio de manipulação osteopática? A resposta foi libertação. E revelou-se verdadeira. O subconsciente da mulher dramatizou a resposta num sonho que lhe recomendava o livro Segredos do I Ching. A riqueza é da mente, assim como uma ideia ou uma imagem pensamento. Quando dizemos a fórmula de uma palavra, riqueza, repetidamente, vitalizamos-la e a nossa mente subconsciente
põe em ação a lei da atração, atraindo para nós riquezas espirituais, mentais e materiais. Você nunca deve negar o que afirma, pois isso neutralizará o seu benefício. Quando lhe ocorrer um pensamento como não tenho meios para comprar um novo carro, afirme logo a seguir repetidamente: agora sou dono de riqueza. Depois de algum tempo, a ideia de riqueza estará impressa no seu subconsciente. Um geólogo embalava-se todas as noites até adormecer com a palavra riqueza. Seu subconsciente revelou-lhe onde a riqueza se encontrava, e ele foi guiado para o local certo, onde achou os tesouros da terra. Uma secretária afirmava repetidamente: dirijo um carro de luxo, visto um casaco de visão, uso brilhantes e safiras, vivo na minha própria casa e estou bem casada. Ao fim de 3 meses, todas essas coisas lhe aconteceram graças à impregnação de sua mente subconsciente. Você pode desenvolver a percepção psíquica afirmando serenamente: os dedos dos meus pés estão descontraídos. Meus pés estão descontraídos. Meus tornozelos estão descontraídos. Minhas pernas estão descontraídas. Meu coração e pulmões estão descontraídos. Meu cérebro está descontraído. E eu estou em paz. Estas afirmações relaxarão o seu corpo e ajudarão você a desenvolver o seu poder psíquico de uma maneira maravilhosa. Os poderes psíquicos que existem dentro de você. Todo mundo possui poderes psíquicos, isto é, tem consciência de acontecimentos e experiências que transcendem os 5 sentidos. Quando escrevi este capítulo, recebi carta de uma irmã minha, que pertence à Ordem das Freiras Professoras da Inglaterra. Na carta ela me declarava que tinha visto claramente um grupo de pessoas em minha casa, silenciosas, rezando, na noite de Natal. Olhou o relógio no sonho e marcava 12 horas. E acima do relógio havia um letreiro que dizia Beverly Hills. Durante os últimos 20 anos eu tenho tido comigo um grupo de amigos celebrando o milenário Natal místico. E exatamente à meia-noite entramos num longo silêncio, meditando sobre certas verdades eternas. Minha irmã estava dormindo na Inglaterra, mas presenciou todo o drama e ouviu as minhas instruções ao grupo antes do silêncio. Só existe uma mente, de modo que, antes de dormir, pensando em mim e na diferença de horário, ela simplesmente se sintonizou com a nossa reunião e viu e ouviu o drama religioso. Esses poderes existem em todas as pessoas, mas muitas vezes são desprezados, escarnecidos e ridicularizados. Lembre-se de uma verdade simples. Nós desenvolvemos automaticamente os nossos poderes psíquicos à medida que crescemos espiritualmente pela prece, o estudo, a meditação e a visão mística. Cuide para que quaisquer poderes psíquicos que você tenha sejam usados para abençoar, ajudar, curar e inspirar a humanidade. Nunca use esses poderes para se aproveitar de qualquer pessoa ou para interferir de qualquer modo que seja no direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade de uma pessoa. O mau uso dos poderes de sua mente causaria uma desastrosa reação em você, pela simples razão de que você é o único pensador no seu universo, e o seu pensamento criador, que trará para a sua própria vida
o que você afirma ou acredita sobre a cura a outra pessoa.